Vamos acompanhar então o que falou o Belintani sobre o Tricolor, sobre o Grupo City, tá? Projeto, como é que começou, e falar também uma coisa que eu não concordei, que eu não concordo, e eu vou explicar o porquê que eu não concordo, sobre esse comodismo de, não, daqui a 10 anos, eu estou exagerando, mas daqui a 5 anos a gente vai começar a pensar em disputar alguma coisa. E já antes mesmo de ver entrevista, isso para mim é um discurso de que já passa pro elenco, opa, calma aí, né? A gente não vai ser cobrado para ganhar porra nenhuma. A gente vai começar a ser cobrado para ganhar alguma coisa daqui a uns 5 anos à frente. Mas vamos ver aqui, eu vou parando pra gente ir acompanhando junto o que falou o Belintani. Olá, eu sou o João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes S.A. Toda semana um convidado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo o Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia e hoje presidente de um conglomerado de clubes do Brasil, um multiclubes brasileiro, o Squadra. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória do Belintani e do seu projeto de futebol. Guilherme Belintani foi eleito presidente do Bahia pela primeira vez em 2017, para o triênio de 2018 a 2020. A gente já conhece a carreira dele, a gente quer ouvir o que ele tem para falar sobre o Grupo City. Vamos pular. Futebol do mundo, como é que foi essa experiência de transformar o tricolor da Boa Terra numa SAF? Olha, João, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui na CNN, nesse canal belíssimo, nesse programa também, que é muito interessante. É bom falar primeiro do Bahia, porque o meu projeto teve a inspiração, né, no que eu vivi no Bahia, nessa experiência que eu vivi como presidente do Bahia, né. Eu me lembro muito, assim, quando a gente viu a aprovação da lei da SAF em 2021, agosto de 2021, eu estava muito envolvido ali nas ligas, na formação da liga, na representação dos clubes no Congresso Nacional, participando muito dessa articulação. Quando aprovou a lei, eu falei, olha, eu tenho que levar isso para o meu torcedor e dizer o seguinte, o Bahia hoje é um clube responsável financeiramente, mas com uma dívida grande, mas uma dívida administrável, não era uma dívida desesperadora, mas eu todo dia sou cobrado pelo torcedor por ir dar um passo além, né? Ter uma estabilidade na Série A, disputar mais títulos, ir a um Libertadores, só que economicamente era algo que não cabia, digamos assim, na conta do Bahia, era algo muito difícil com a dívida que a gente tinha e com o tamanho econômico do clube naquele momento. Cara, já inicia essa entrevista dele concordando em gênero, número e grau aí com tudo que falou. E cabe ressaltar algo que eu não falei no início da nossa entrevista, do nosso react aqui, da nossa análise sobre a entrevista do Belintani, que ele tem total, né, ou totais, vamos dizer assim, méritos do que o Bahia hoje se tornou. Tem totais méritos, sabe? Mas a gente também precisa entender até onde vai o mérito dele, até onde vai a grandiosidade do clube, né? Por quê? O Grupo City não escolheu o Bahia por conta do Belintani. O Belintani foi um negociador muito bom. O Belintani soube vender o peixe do Bahia aí muito bem, tá? Mas só que o Bahia é o Bahia, porra. O Bahia com o peso da sua camisa, o Bahia com o peso do seu torcedor, com a sua grandiosidade, né? Então, assim, o Belintani teve um processo mais facilitado, vamos dizer assim, por se tratar do Bahia, né? Ele tem os méritos dele, evidentemente que tem, mas a gente precisa entender o Belintani quando ele foi o presidente, a dívida não diminuiu, era quase impagável, o Bahia brigava para não cair. Eu tô falando alguma besteira, gente. Brigava aí para não cair, mas só que ele foi o cara que deu o primeiro passo para a mudança. Isso é de suma importância, a gente tem que aplaudir. Ele foi o primeiro cara que deu o primeiro passo para a mudança. Só que ele também, no clube associativo, ele não tinha mãos, condições e dinheiro, vamos ser bem direto, para fazer a mudança acontecer. Mas ele foi o responsável pelo Grupo City, ele foi o responsável... sendo bem claro aqui, o Grupo City não falou assim, eu vou fechar com o Bahia porque o Belintani tá lá. Não. Fechou com o Bahia porque é o Bahia. Agora, eu não sei se fosse outro negociador, né? Se fosse outro negociador, as coisas poderiam andar da forma profissional, honesta e que andou, porque esse cara é extremamente profissional e honesto. Extremamente profissional e honesto. Isso aí, ninguém pode falar dele. Essa é a pura realidade, tá? Mas o ponto que eu quero bater não é esse ponto. O ponto que eu quero bater, e ele vai falar um pouco mais para frente, é de que o que almeja, né, o Grupo City?
ganhar títulos lá na frente. Então quer dizer que até esse presente momento agora, 2026, que a gente está entrando agora, o Bahia vai só participar? E a gente vê times como Vasco da Gama totalmente endividado, Corinthians totalmente endividado, entre outras equipes entrando para ganhar, para disputar. Para mim, esse discurso é um discurso que é prejudicial para mim, porque passa por elenco um comodismo gigantesco, na minha opinião. Passa para mim um comodismo gigantesco. Por mais que o planejamento seja para que lá na frente se torne uma grande potência, hoje o Bahia está à frente de vários e vários clubes do futebol brasileiro. O que eu discuto não é investimento. O que eu discuto não é que, não, agora, não. O investimento, o grande time, a grande seleção, o Bahia que todo mundo sonha, vai ser daqui a 3, 4 anos. Mas isso não tem que tirar a responsabilidade, o inconformismo de disputar as coisas hoje. Hoje, porque tem condições para isso. Basta você ver os times que disputaram a final da Copa do Brasil. Então, infelizmente para mim, gosto demais do Belintani, mas esse discurso dele para mim cai no trabalho do Rogério Ceni, cai dentro do elenco aí do Bahia, como se fosse assim, ó, faça o que vocês fizerem, se vocês não caírem para a Série B, beleza. E aí o que vai acontecer? Vai para uma pré-Libertadores. Aí vamos supor que caia numa pré-Libertadores, batendo aqui na madeira. Aí sabe qual vai ser o discurso? Não, mas porque o nosso planejamento é para disputar algo daqui a 5 anos. Porra, gente. Se você tá com a mão na botija, se você tá disputando, se você tá vendo, se a Copa do Brasil caiu no seu colo, você não vai dar o seu máximo para ganhar porque o seu planejamento é ser campeão lá na frente? A grande questão é que eu falo é a seguinte, repito, veja bem, eu não tô cobrando que o Bahia seja uma máquina agora, que o Grupo City invista tudo agora, não. Mas o que tem agora tem condições de ser melhor que o Vasco, pô. O que tem nas mãos agora tem condições de fazer melhor do que está sendo feito. Ou não tem? Eu tô falando alguma besteira. E aí é a mesma coisa, se eu chegar... Eu duvido que se o Belintani, dono de uma empresa... Gente, eu duvido que se o Belintani, dono de uma empresa... Ele vai chegar lá na empresa dele e falar para os funcionários dele assim, olha só, eu fiz um investimento forte aqui na empresa, mas pode trabalhar de qualquer jeito sem cobrança, tá? Porque eu só vou querer lucros daqui a 5 anos. Não existe isso. Não existe isso. Ou ninguém aqui acha que o Bahia ele poderia ter chegado nessa final de Copa do Brasil? Não? Claro que deveria ter chegado. Claro que deveria ter chegado. Porque faltou ambição. E aí você vai na coletiva e o Rogério Ceni fala, não, porque o nosso projeto para 2026, o torcedor não vai esperar 2048. O torcedor já entendeu, e eu estou falando isso aqui constantemente, de que o torcedor entendeu que 2026 é um ano para falar, para mostrar o seguinte, e aí? Em que patamar a gente vai estar no futebol brasileiro? Vamos ficar disputando, entrando por entrar até quando? Vamos ficar com desculpinhas esfarrapadas até quando? Gente, eu repito, eu sei que vai chegar gente aqui, ou no corte, ou na live agora, e vai falar assim, Jonas, mas o projeto, eu não estou falando de investimento, de super time ou de grandes contratações. Eu estou falando de postura, de entrar para disputar, porque com o que você tem nas mãos, você consegue disputar, isso ficou muito claro. O Bahia não perdeu para o Flamengo. O Bahia ganhou do Flamengo. O Bahia ganhou do Palmeiras lá e cá, os dois times que são considerados os melhores times. Ganhou do Corinthians fora, se eu não me engano, né? Porra! Aí você vê uma final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, aí tu fala, pô, não dá pro Bahia chegar, então tem que ficar esperando até 2030? Porque o planejamento é esse? Vai cagar para as coisas que estão acontecendo agora, vendo que as coisas estão efetivamente chegando. E tem outra coisa. Uma outra entrevista que deu o Rogério... Não, alguém deu uma entrevista agora, Cadu Santoro deu uma entrevista agora, falando que o dinheiro do Grupo City já tá estourado. Porra, cara, mas tá estourado por quê? Aonde que estourou a receita, os gastos? Estourou como e por quê? Porque teve mais saídas do que entrada. Eu tô falando alguma besteira. Você vendeu bem o Lúcio Rodrigues, você vendeu bem o Thiago, você tá se desfazendo do Ares, que era um salário relativamente alto, né?
Só tá saindo gente. E quem tá chegando é por empréstimo, e barato, e jogador mediano. Então, em que ponto, onde é que o Bahia estourou o orçamento? Porque quando você vende o Lúcio, quando você vende o Thiago, né? Tu fala assim, opa, abriu uma margem para contratação de grandes jogadores. Aí vem um dirigente e fala que tá estourado o orçamento. Fala, como assim? Não tá batendo essa conta. Se saiu mais gente, se teve uma das maiores vendas da história do clube, foi o Tassiano lá atrás, Lúcio Rodrigues, Thiago, como que bateu? Bem lembrado, Paulo. Eu acabei de estar juntinho contigo aqui, o Tassiano. Como é que o orçamento tá estourado? Irmão, não tá batendo. O discurso ele não tá batendo. Não tá batendo. Vamos continuar vendo aqui pra gente não se alongar muito na questão do Belintani. Vamos ver. Aprovou a lei da SAF. Eu fico brincando que eu fiz uma lista dos 3 principais parceiros em ordem de prioridade que a gente queria, né? O primeiro, o Grupo City, o segundo, o Grupo City, e o terceiro, também o Grupo City, né? A partir do quarto, a gente criava outros ali. Mas, assim, a gente foi com um foco muito determinado. A gente quer começar o projeto e a captação, digamos assim, do nosso projeto pelo melhor grupo do mundo, pelo maior financeiramente, tecnologia, modelo de gestão. E aí a gente bateu na porta do Grupo City. Na origem, a gente ouviu uma negativa. O grupo já estava conversando com outros clubes aqui no Brasil. Eles queriam clubes menores. Ó, então, eu retiro o que eu disse, tá? Não foi o Grupo City que bateu na porta do Bahia. Aliás, eu não disse isso, né? Mas o Belintani já deixou isso muito claro, outras vezes também, de que quem procurou o Grupo City foi o Bahia. Então tem méritos. Se o cara bateu no peito e falou assim, olha só, se o Belintani falou assim, eu vou lá no Grupo City, porque se for para começar com esse processo de SAF, que seja com os maiores. Então, assim, se eu disse lá atrás que ele não tem muito mérito, ele tem muito mérito. Retiro o que eu disse e até retifico aqui. Porque ele foi peitudo, ele virou, bateu lá no Grupo City e falou assim, olha só, a gente quer se tornar uma SAF. E a gente só quer que seja com vocês. Diferentemente do que foi com o Atlético Mineiro, uma SAF lixo, uma SAF do Vasco da Gama, uma SAF lixo. O cara falou, se for para transformar o Bahia em uma SAF, que seja com o Grupo City. E é essa postura que eu almejo para o Bahia no mercado de transferências, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Essa postura de ir lá no Grupo City. Por que você não vai no Flamengo para tentar o Everton Cebolinha? Por que você não vai tentar lá se meter aí no mercado de transferência para fazer uma contratação importante? Quantas vezes eu tô batendo aqui, ó, o Renan Lodge, livre no mercado, o Renan Lodge, livre no mercado. O Bahia não tentou em momento algum. Ah, porque nós já temos laterais, temos o Luciano Juba e temos o Iago Borducci. Espera aí, é o Renan Lodge. E o Atlético Mineiro foi lá e fechou. Aí o que tá acontecendo agora? O Atlético vai negociar com o Guilherme Arana. O Guilherme Arana vai pro Fluminense. O Bahia não se mete nesse meio, sabe? Não se mete no meio ali, não, cara. A gente vai tentar também, pô. A gente vai fazer uma proposta também. Sabe? Fica pegando refúgio. Vamos continuar assistindo, rapaziada. Sobe o like aí. Um pouco mais pontuais, para desenvolver projetos de base. E eu insisti, a gente conseguiu furar uma bolha, digamos assim, da conversa. E chegou um belo dia que eles pediram informações mais detalhadas do clube. E aí, para mim, foi o ponto de virada da gente. A gente era um clube muito organizado. A gente tinha auditoria dos últimos 5 anos, aprovação de conselho, aprovação de todas as contas, auditoria externa, inclusive, conhecimento pleno da nossa dívida, é um modelo de gestão de certa forma, com a governança de bom nível. E a gente, em 24 horas, mandou todas as informações que a gente tinha e eles receberam isso certamente com uma surpresa, porque ouviam falar muito da bagunça do futebol brasileiro e ali recebi informação sobre um clube que estava organizado. E de um Bahia que, inclusive, num passo anterior, era também um clube muito desorganizado. O Bahia chegou a viver uma intervenção judicial. Exatamente. O Bahia perdeu a capacidade, num determinado momento, de responder por si autonomamente. Então, cara, méritos do Belintani também. Isso aí eu concordo em gênero, número e grau com ele. Porque o que acontece? A partir do momento que ele vai levar o Bahia para o Grupo City, né, ele precisa mostrar alguma coisa atrativa também. E foi o que ele falou. O Grupo City achou que o Bahia estava uma zona. E ele falou assim, não, eu tô organizando a casa. Tá aqui, ó. Aí os caras, opa, vamos procurar saber um pouco mais aí do Bahia, né? Então, assim, tem méritos sim, Belintani. Vamos continuar assistindo. E essas 2 goleadas geraram um movimento popular na cidade, no estado, na torcida, e que pediu judicialmente uma intervenção, prestação de contas. O clube era um veículo em favor de poucas pessoas, de poucas famílias, de projetos pessoais. A gente conseguiu intervenção judicial em 2013, a justiça nomeou o interventor, determinou
a eleição direta pelos seus sócios para eleger um novo presidente. Elegemos um presidente, depois elegemos um segundo presidente e eu fui o terceiro presidente do que nós chamamos de era democrática do Bahia. Essa era que foi uma era que transformou o clube num clube com maior governança, com maior controle, com gestão responsável. E aí sim a gente pode dizer que a SAF do Bahia, que aconteceu em 2023, na verdade ela começou a ser preparada em 2013 com a recuperação judicial. A gente não sabia onde isso ia dar, João, mas sabia que o caminho ia ser positivo. Qual que era o tamanho da dívida do Bahia quando o Grupo City chegou? A gente é engraçado isso, porque a gente disse no começo, assim, a gente vai errar a dívida 10% para mais ou para menos, mas pode colocar aí no contrato, que vai ser no máximo 10% para mais ou 10% para menos. Então a dívida, a gente disse que era 300 milhões e no final ela deu um pouco mais ou um pouco menos do que 300 milhões, uma variação muito pequena, e a gente tinha um controle absoluto, essa era a nossa dívida. Uma dívida alta para os padrões de um clube do tamanho do Bahia, mas era uma dívida controlada, bem administrada, e foi a única SAF do Brasil que obrigou o investidor a quitar a dívida no D0, como a gente chama, no começo do projeto. Isso é importante, tá? Isso é importante. Então, assim, na negociação, né? Na negociação, foi imposto pelo Bahia que o Grupo City, olha só, tem que ser uma coisa primordial, antes de qualquer coisa, a quitação das dívidas, né? E um clube sem dívidas, evidentemente, ele tem muito poder de barganha, muito poder de negociação, e eu repito aqui para vocês, se hoje, é por isso que eu peço, e volto a repetir, o Bahia é mais ativo no mercado, porque hoje jogar no Bahia é um atrativo, pô. Jogar no Bahia hoje é um atrativo. É um atrativo. Então, por isso que eu falo, vá no mercado, faz uma proposta, tenta. Né? Aí você vê Vasco contratando, aí você vê Fluminense contratando, e o Bahia ainda, né, com medo de chegar forte ali no mercado. E você não precisa fazer contratações exorbitantes, de valores exorbitantes, pô. Tenta ali um empréstimo com opção de compra, sabe? Repito, jogar no Bahia hoje é um atrativo para qualquer jogador. Usa o jogador que está insatisfeito no Atlético Mineiro da vida, fala, ó, cara, aqui o nosso projeto tá certinho, aqui você vai receber em dia certinho. Então, cara, o Flamengo faz muito isso, os clubes fazem muito isso. Fala pro jogador, cara, a gente te quer aqui, mas tá difícil por negociar com o clube. Aí o próprio jogador vai lá no clube e fala assim, rapaziada, eu quero ir, vamos dar um jeito aí, eu quero sair, quero ir pra lá, sabe? Então tem umas artimanhas que podem efetivamente ser feitas para que o Bahia seja mais forte no mercado, sem gastar muita grana, pô. Sem gastar muita grana. Vamos continuar vendo? Deu uma acelerada aqui pra gente poder ver um pouco mais. E sem dinheiro da própria SAF. Foi dinheiro externo do investidor que chegou e quitou, hoje o Bahia não deve mais nada. Eu sei que você não é presidente do Bahia. Hoje o Bahia não deve mais nada. Puta. Isso aí deve soar no ouvido do torcedor do Corinthians, do Vasco, do Atlético Mineiro e do Internacional Caloteiro de Porto Alegre. Deve soar isso como um... Tipo assim, meu Deus, a que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos? Hoje, mas o coração não deixou de ser tricolor e acredito que você ainda acompanhe muito de perto o dia a dia, a vida do Bahia, até por essa responsabilidade acessória que você carregará para o resto da vida, de ter sido o cara do deal, né, do negócio Bahia City. Como é que tá a vida do Bahia hoje? Como é que tá a receita do Bahia? Como é que tá o orçamento do Bahia? Como é que tá essa projeção de curto prazo do Bahia? Muito bem, João. Eu dizia uma coisa na transação, né? Eu dizia assim, eu moro em Salvador, eu quero continuar morando na Bahia, e eu quero daqui a 10 anos andar na minha cidade de cabeça erguida. Esse era o objetivo que a gente tinha, né? Eu não posso torcer por um clube, viver naquela cidade e daqui a 10 anos o projeto foi fracassado. Então essa é a nossa neurose. Assim. Existe ex-dirigente, mas não existe ex-torcedor. Não existe. E ex-dirigente que fez a SAF, se a SAF não der certo, ele fica marcado para sempre. Eu acompanho todos os jogos do Bahia, vou a todos os jogos, tenho o meu camarotezinho lá que eu divido com meus amigos, a gente tá lá acompanhando, hoje podendo tomar minha cervejinha, eu falei com o professor Rogério Ceni outro dia, podendo chegar ao treinador de vez em quando. Então, assim, é a liberdade do torcedor. Pode vaiar, exatamente. Não deve, mas pode. Exato, mas assim, a gente continua acompanhando com todo cuidado, dando auxílio no que precisa, mas hoje o projeto é autônomo, né? É um projeto que tem aí digamos assim, um desafio de curto, médio prazo, que é ficar sustentável, né? Nenhum investidor, mesmo que seja um shake com um grande cheque, ele não vai querer colocar dinheiro do clube a vida inteira, não sustenta um negócio desse. E o Grupo City... Então, o primeiro assunto, quer ficar sustentável. Tá? Então, ele deixou muito claro, em outras palavras, que o Grupo City não vai ficar rasgando dinheiro, isso aí é fato. Né? Então, a médio e longo prazo quer ficar sustentável. E o que quer ficar sustentável? Né? Não só ficar colocando dinheiro entrando também. É por isso que eu falo aqui que nessa janela do meio do ano, agora aí no final, o dinheiro entrou, pô. O dinheiro tá entrando. Né? Isso me coloca um pouco de medo quando a gente ouve falar de Juan Pablo e Del, né? Enfim, mas pelo menos a expectativa que a gente tem agora nesse ano é de que
esses garotos da base, eles vão ser mais utilizados, né? Mas a gente está entrando numa fala aqui importante do Belintani, que ele vai falar sobre curto e médio prazo. Eu vou até tirar aqui a aceleração para a gente poder ver melhor, que é importante, que é o ponto de discordância meu com o Belintani, vamos dizer assim, tá? Vamos ouvir. É muito cuidadoso em termos de parâmetros de mercado, governança, metas financeiras. Então, assim, o objetivo do Bahia, de fato, no curto/médio prazo, é conseguir ter um resultado operacional, no mínimo, equilibrado no 0-0, para que a venda de jogador seja o resultado do ativo, né, da rentabilidade do ativo. Qual a avaliação que vocês fazem? Estamos fechando a terceira temporada do Bahia City, digamos assim. Né? É o terceiro ano completo da operação do City no Bahia. Qual que é a avaliação que vocês fazem hoje? Eu acho que o projeto fez uma escolha que é muito interessante, né? Que é, em vez de chegar no topo, no curtíssimo prazo, é fazer um projeto que ele é linear e sobe degrau a degrau. Então, sempre a avaliação não é se foi campeão esse ano ou não foi campeão esse ano. Sempre esse ano tem que ter sido melhor do que o ano anterior. Se esse ano for melhor do que o ano anterior, o projeto está em boas mãos, está caminhando corretamente. Então, assim, o Bahia ainda não ganhou um grande título, não sequer disputou um grande título. A gente foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final, e a gente já era eliminado antes das quartas de final, o Bahia já tinha chegado nesse patamar. Não fomos bem na Libertadores, não fomos bem na Sul-Americana, e, de certa forma, no Brasileiro do ano passado, a gente terminou em sétimo ali e conseguiu posicionar o clube. O Bahia voltou uma Libertadores... Calma aí, rapaziada, olha só. O apresentador ele vai falar, mas o Bahia voltou para uma Libertadores, né? Mais uma vez eu falo aqui constantemente aqui na Gol. A análise do Bahia ela tem que ser feita a partir da SAF para frente. Não adianta porque voltou. Não, cara, voltou não. A análise do Bahia tem que ser feita da SAF para frente. E eu entendo plenamente o que o Belintani falou e concordo. O planejamento é acertadíssimo. O planejamento é acertadíssimo. E eu tiro o Grupo City disso. Tiro o Grupo City disso. Por quê? O Grupo City, e eu vou tentar aqui até medir as palavras, na cabeça do Grupo City, ele veio para salvar um clube no futebol brasileiro. O Grupo City não sabe da grandiosidade do Bahia, não sabe da grandiosidade do Santa Cruz. Está começando a entender agora o que é o Flamengo, porque o Flamengo está se metendo no meio dos europeus ali. Tá? O Grupo City não almejava ser SAF de um clube no Brasil, sabe? Então, assim, e eles estão começando a entender. Primordialmente, eles chegaram para reerguer um clube do Brasil. E foi o que o Belintani falou. Eles nem almejavam ser um grande clube, eles queriam um clube de menor porte da América do Sul, né? E almejavam até mesmo ser o Bolívar, da Bolívia. Mas depois eles não compraram, mas fizeram uma parceria. Enfim. Então, o planejamento do Grupo City, para mim, ele está totalmente correto. Totalmente correto. Mas só que para mim tem um planejamento do Grupo City e tem um planejamento dentro, fora de campo, da comissão técnica e da diretoria. O planejamento do Grupo City, para mim, ele corre de um lado e, paralelo ao planejamento do Grupo City, tem que ter um planejamento feito pela diretoria, comissão técnica e elenco. Não pode ser as duas coisas caminharem juntos. Ou até podem, mas caminhando paralelamente, cada um com as suas obrigações. Não se pode misturar o que o Grupo City quer para o clube administrativamente, sendo que dentro do campo a gente está vendo que as coisas podem acontecer agora. Se eu chegar hoje para o Grupo City, para o dono do Grupo City, para o Sheik, e falar assim, Sheik, olha só, eu sei que o seu planejamento é ser campeão da Libertadores em 2060. Mas só que o nosso grupo aqui está tão forte ao ponto e querendo tanto que a gente vai antecipar para você, para o senhor Sheik, vamos antecipar a Libertadores para 2026. Tu acha que ele vai falar que não? Não. Meu planejamento é ser campeão da Libertadores em 2060. Não quero que você seja campeão agora. É isso que eu estou falando. Esse cerne que eu estou falando. Por mais que o planejamento do Grupo City seja ganhar grandes coisas em 2029 ou 2030, esse é o planejamento máximo, é o teto deles. Em nenhum momento eles falaram que não pode vencer nada agora. Porque foi o que Belintani falou. O planejamento ele é gradual. E desculpa, Belintani, de 23 para 24 teve melhora. De 24 para 25 eu não vi nada de diferente. Desculpa. E por que não vi nada de diferente? Porque, para mim, o trabalho dentro do campo, técnico, tático, ele chegou no limite. Chegou no limite. Então, repito, o Belintani está trazendo a visão do Grupo City de que nós almejamos que o Bahia esteja brigando por títulos em 2030. Mas só que quem está dentro do vestiário, quem está condicionando o elenco, quem está vendo é o Rogério Ceni. Então, se... O Ceni não, tá? Cadu Santoro, o Ceni, o próprio elenco.
Se o elenco chegar à conclusão que, porra, olha só, eu sei que o planejamento é 2030, mas está na nossa mão aqui essa Copa do Brasil, cara. Está na nossa mão aqui. Ah, então não vamos ganhar, não? Então essa é a minha preocupação. Duvido que se chegar para o Grupo City e falar assim, olha só, a gente está na beira de ganhar a Copa do Brasil, a gente está na beira aqui de ir para uma final de Libertadores, a gente vai chegar. Por mais que o planejamento seja 2030, a gente tem condições de chegar agora. A grande questão é que esse discurso do Belintani, que é o discurso administrativo, ele acaba transcendendo para o trabalho dentro do campo. E aí todos os insucessos que foi falado pelo próprio Belintani aqui nesse vídeo, na hora da coletiva, ele é pego como justificativa para mediocridade dentro do campo. Ah, nós fomos eliminados da Sul-Americana, do Brasileiro, da Copa do Brasil, mas o planejamento é para 2030. Não, cara. O planejamento, para você começar a estar todo ano brigando por tudo, é 2030. Mas o Grupo City vai ficar extremamente feliz se você já começar a conquistar agora, porque, como disse o Belintani, é gradual. Teve um ano que você brigou para não cair, teve um ano que você brigou por uma vaga na Sul-Americana, teve um ano que você foi para Libertadores, vai ter um ano que agora você vai estar brigando por todos os títulos, pô. É imprescindível a gente pegar o Flamengo como exemplo, que mesmo sem ser SAF, foi um time falido, que devia a todo mundo, que brigava para não cair, aí daqui a pouco começou a pegar para Libertadores, aí era eliminado da primeira fase, e depois aí começou a subir, e agora chegou num patamar de que briga por todos os títulos todo ano. Gente, repito, o torcedor que vem me criticar aqui, eu sei que o projeto é a longo prazo. Isso é o que o Grupo City falou. Eu espero que em 2030 a gente esteja nesse patamar. Mas eles não proibiram o Bahia de ir evoluindo e crescendo e disputando coisas desde já. A grande questão é que estão pegando esse discurso de 2030 e trazendo para dentro do campo para justificar insucessos. E repito, ele falou que é de degrau em degrau. Né? Para mim, 2024 para 2025, ele falou que 2024 nós acabamos na 7ª colocação. Em 2025 parou na 7ª colocação. O único diferencial que 24 não ganhou a Copa do Nordeste e ganhou em 2025. O único diferencial. Se isso é evolução, para mim foi uma evolução mínima, apesar da importância da Copa do Nordeste. Vamos continuar aqui acompanhando. Depois de quase 30 anos, né? Mas se você vai comparar... Mais de 30 anos. Mas se você vai comparar, João, com a SAF do Galo, por exemplo, que foi campeão em 2021 ali, não tinha SAF ainda, mas já tinha os investidores. Ou o Botafogo, que no primeiro ano foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ou a SAF da Leila, né? Pronto, exatamente. Então, que não é uma SAF, mas que é um trabalho com certeza. Como se fosse de... Se você for olhar comparativamente, nos 3 primeiros anos, o resultado esportivo do Bahia, comparado com algumas outras SAFs, ainda está um pouco abaixo. Mas se você for olhar com uma estratégia de médio e longo prazo, que é como a gente acredita no projeto, os resultados estão muito bons e a gente entende que está no caminho certo. O Bahia voltou a disputar a Libertadores depois de 30 e tantos anos. O Bahia bateu agora recorde de pontos no Campeonato Brasileiro, que não fazia essa pontuação nunca na história de pontos corridos. Então, assim, parou de lutar contra o rebaixamento. Então, na nossa visão, a visão da torcida em geral, o projeto está muito bem sucedido, está indo passo a passo, na medida do que a gente se comprometeu. Cara, concordo, né? Se a comparação, mais uma vez eu repito, meus amigos, se a comparação ela está sendo feita com o que foi o Bahia um dia, né? Tá super bem sucedida. Mas a comparação que eu faço, o marco inicial da minha comparação se faz a partir do momento que o Grupo City entrou no Bahia, que é 2023 em diante. Repito, 2023 brigou para não cair, 2024 evoluiu, 2025 estagnou. E essa minha ideia de estagnação, vamos dizer assim, passa muito, na minha concepção, por uma estagnação qualitativa da comissão técnica, que, na minha opinião, chegou no seu limite. E, nitidamente, nas coletivas que o Rogério Ceni dava, já ficou muito claro de que ele não sabe mais o que fazer para fazer o time evoluir. Ponto. Repito, o projeto do Grupo City é maravilhoso. Tá? É maravilhoso. É a maior SAF do futebol sul-americano. E eles têm um planejamento de daqui a 5, 6, 7 anos estarem disputando todas as competições. Mas o planejamento da comissão técnica não pode estar atrelado ao planejamento administrativo se você tem nas mãos um grupo já forte que você acha que tem condições de disputar as coisas agora. Entendeu o que eu estou falando? Repito, se o Bahia fosse campeão da Libertadores esse ano, eu duvido que o Grupo City iria ficar triste. Ia dar um esporro aí no Rogério Ceni e falar assim, porra, tu foi campeão agora, cara. O planejamento era 2030. Evidentemente que não.
A grande questão é que esse discurso de 2030 deixa o trabalho do técnico e deixa a comissão técnica e o elenco confortáveis, porque sabe que o insucesso faz parte do plano, né? E com isso eu não concordo. Repito, Copa do Brasil, para mim, caiu no colo aí do Bahia, e o Bahia não entendeu, né, que isso tinha acontecido e acabou perdendo uma oportunidade enorme de voltar a ser campeão nacional, de uma competição nacional. Deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É importante demais pro nosso crescimento, tá bom, meus amigos? Deixa o like aí, inscreva-se aqui no nosso canal.